Boa sexta-feira, meu povo. Tudo bem, gente? Vou responder 31 perguntas de vocês. Beckler responde dessa semana chegando. Muito obrigado para quem mandou, para quem não sabe ainda e também para quem sabe. Toda quinta-feira eu abro caixinha de perguntas no Instagram e venho aqui na sexta responder. Boa parte das perguntas que estão aqui são dúvidas de vários. Aí eu escolho o nome de um afortunado que vai poder contar para alguém. Beckler falou meu nome. Tem gente que faz isso. Então, bora lá começar. Muito obrigado para você que sempre deixa aqui a minutagem também, que faz com que as pessoas não assistam o vídeo inteiro, só o que interessa. Mas eu também não ligo muito para isso não. Pode assistir só o que interessa. Se interessar tudo, melhor ainda. E se puder deixar like aqui e se inscrever, melhor ainda. Ó, vou começar com duas perguntas do Faus93, com PH ainda. Acha que o Barça pode um dia tentar trazer o Cucurella de volta? E a outra é se o Nico Williams for contratado pelo Barcelona, ainda faz sentido ter o Cancelo de lateral esquerdo? Para mim não faz sentido ter o Cancelo de lateral esquerdo com ou sem Nico Williams. Pelas características do Nico, que é um ponta pela esquerda destro, ele tende a ir em diagonal por dentro. Como o Cancelo é um lateral esquerdo destro, ele também tende a ir por dentro, então ocupariam mesmo um espaço parecido dentro de campo na hora que estiverem atacando, né? Faz mais sentido se você tiver o Nico Williams ou se você tiver qualquer ponta de pé invertido, que o seu lateral jogue mais por fora, mais perto da linha lateral, mais pelo corredor do lado do campo, porque aí um vai fazer a diagonal e o outro vai fazer a paralela à linha lateral, e aí você ocupa duas faixas de ataque diferentes e ataca de formas diferentes por diagonal ou pelo lado. Mas o Cancelo, como eu falei aqui no vídeo que eu fiz explicando o que eu achei da temporada de cada jogador do Barcelona, o que ele oferece defensivamente não compensa o que ele te dá ofensivamente. Pelo menos não foi assim essa temporada do Barça. Nos jogos grandes, por exemplo, era a mina de ouro. Foi assim contra o Real Madrid, foi assim contra o Paris Saint-Germain. Os gols decisivos saindo em cima do Cancelo, né? Pênalti contra o PSG, gol do Dembélé em cima do Cancelo também, gol do Lucas Vázquez em cima dele também. Embora tenha participado de 9 gols, com 4 gols e 5 assistências, é bastante para um defensor, é um dos melhores números do Barcelona, de defensores é disparado melhor, mas para mim não compensa. Sobre trazer o Cucurella de volta, acho que não, o Cucurella não tem assim tanto não digo estilo de jogo, mas muito estilo de forma de pensar do Barcelona, que ele era tratado meio que como um bad boy, então não acho que seja a intenção do Barcelona trazê-lo de volta, mas eu gosto das características de um lateral que pressiona muito bem, que é bom defensivamente, que na frente cumpre bem, sem comprometer. Eu gosto bastante das características do Cucurella, mas eu acho que o Barcelona vai apostar no Baldé, um lateral mais ofensivo, rápido, novo, do que no Cucurella, então não acho que esteja minimamente no radar não, e também Chelsea acabou de pegar, não liberaria. Tem uma pergunta aqui do... como é que é? I am Adevar, ou então Iama Devar. Devar, sei lá. E o nosso Cruzeiro? Nosso de quem? Nosso de quem? Com esses reforços, briga forte pelo G4? Não acho que não. Primeiro que assim, acho que tem mais reforços falados do que chegando, né? Tá chegando o Lautaro Dias, que eu não conheço, dizem que é bom. Tá chegando o Cássio, um zagueiro do Ceará também, né? O Jonathan, e 2 volantes, né? O Palácios, e parece que o Cruzeiro tá tentando ainda Matheus Henrique, Wallace, enfim, tá chegando meio campistas. Acho que ainda não é para brigar, é um time que está sendo construído agora, tem times muito mais consolidados no futebol brasileiro, montados há mais tempo, prontos para brigar há mais tempo, precisando de um ou outro polimento, o Cruzeiro tem que fazer time. Eu sinceramente acho que o Cruzeirense tem que estar muito feliz do time ter já 17 pontos, é praticamente 1/3 dos pontos que precisa para não cair, e só em 9 rodadas disputadas. Porque eu acho que essa temporada, por mais que o ambiente que se esteja criando para o Cruzeiro é diferente, de que vai melhorar e tal, eu realmente acho que mas a temporada eu acho que é simplesmente para sofrer menos do que na última. E talvez começar a montar time para o ano que vem. Agora tem muito dinheiro, né? A chegada de um novo dono, injeção de dinheiro, faz com que isso seja possível, de recuperar muito tempo perdido ou muito tempo que ia demorar para conseguir esses reforços. Então, quem sabe para o ano que vem começar a brigar por alguma coisa. Esse ano acho que é para sofrer menos, para se divertir um pouco mais. O time eu acho que tem todos os pontos que ele deveria ter feito. Não acho que tem ponto que faltou, assim, onde que deveria ter feito mais pontos. Talvez 2 pontos a mais no Vasco, mas pelos desfalques do Cruzeiro também era normal. E não acho que tenha nenhum jogo que
que o Cruzeiro tenha deixado pontos escapar e nem que tenha feito pontos além da expectativa. Fez todos até agora. E acho que agora vem uma parte mais difícil da tabela, né? Que ainda vai ter Palmeiras, Flamengo, ainda tem o Bahia tá jogando muito bem no final de semana, enfim. Acho que agora vem a parte mais difícil e é preciso ter calma. Não vi o jogo contra o Fluminense, parece que foi relativamente melhor, né? Embora nos melhores momentos eu vi mais ataques do Fluminense que do Cruzeiro. Mas o nível de atuações do time, para mim, é ter a pontuação que tem com o nível de atuações que eu tô vendo. Acho que o Cruzeiro está quase que no lucro, por enquanto. E acho que esses reforços vão chegar para ajudar o time a conseguir aí 50 a 55 pontos, o que fica longe ainda do G4. Bruno Araújo. Quais são as expectativas após a contratação de Eva Pajor? Eu não sei o nome, eu não sei pronunciar. Não sei se é Eva Pajor. Aqui eles falam Eva Pajor simplesmente porque aqui na Espanha eles falam if, então eles falam do jeito que escreve. Para quem não sabe, é uma atacante norueguesa do Wolfsburg que está chegando para o Barcelona feminino. Acho que é uma atacante muito potente, né? A Mariona saiu, então acho que é uma muito boa reposição. O Barcelona cria muito, precisa realmente de uma super goleadora. A Salma fez muitos gols esse ano, a Caroline Graham também, sem serem grandes finalizadoras. A Eva Pajor, talvez seja, e vamos ver. Mas é o time tentando ficar ainda mais forte do que nos outros anos para continuar ganhando tudo no feminino. Cadê? Porque eu saí aqui. Felipe Endler 11. Brasil pode ganhar a Copa América sem um adulto Ney? Pode. O Brasil ganhou em 2019 sem o Neymar. Perdeu em 2021 com o Neymar. Aliás, o Neymar nunca ganhou uma Copa América, né? Ele ganhou a Copa das Confederações e Olimpíadas com a seleção brasileira. Copa América e Copa do Mundo ainda faltam para ele. Então, pode ganhar sem o Neymar. Eu acho que precisa ainda do Vinícius Júnior aparecer mais, jogar mais perto do que ele joga no Real Madrid na seleção, para o Brasil ter chances agora. Eu assisti Argentina e Canadá, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso porque tem pergunta. E a Argentina também é um time bem incompleto ainda, com muitas dificuldades. E se o Brasil e a Argentina são os grandes favoritos, não acho que o Brasil esteja atrás da Argentina não. Embora seja um início de trabalho, a Argentina seja pelo menos mais consolidada. Mas por nomes e por expectativa, eu acho parecido. R. Abreu. Olá, MB. Podia falar mais sobre as seleções, especificamente Portugal e Brasil? Então, eu falei bastante de Portugal no vídeo que eu fiz aqui. Gente, tem um vídeo sobre a Euro, tá um pouco mais aqui abaixo na linha do tempo aqui do YouTube, sobre quem eu acho que é favorito, quem eu acho que vai chegar, quem eu acho que vai ser artilheiro, dicas da KTO para vocês. Então vai lá em kto.com para fazer o palpite de vocês, ainda tá valendo. Lembrando que com o cupom BECKLER vocês têm 20% de bônus no seu primeiro depósito. Então, se você depositar lá R$50, vocês têm R$10, que é 20% de 50, para fazer uma aposta grátis. Se depositar R$100, você tem R$20 para fazer uma aposta grátis. Vai lá e tem esse vídeo aqui falando dessas dicas da Euro para vocês. A seleção de Portugal, para mim, tem ótimos nomes, tem um muito bom técnico e que tenta montar o time diferente para cada jogo, explorando as características dos seus jogadores e do adversário. Um grande estrategista, o Roberto Martínez. Acho que é um time aqui da Liga, que os jogadores têm características que se complementam, e é do lado da França, para mim, a grande favorita para ganhar a Euro. Não fez uma grande primeira rodada, a França também não. Acho que quem fez uma grande primeira rodada das mais fortes foram Espanha e Alemanha, que repetiram na segunda rodada jogando bem, mas vamos ver como é que Portugal se sai. Seleção brasileira é um início de trabalho, eu gostei, acompanhei os dois jogos aqui na Europa. Eu gostei do jogo contra a Inglaterra, gostei menos do jogo contra a Espanha. O jogo contra a Espanha é muito estranho, porque pelo menos um gol da Espanha é irregular, para não dizer os dois, mas um claramente é irregular. É um empate por 2-2 e que é injusto porque a Espanha jogou muito melhor. Então é um jogo meio assim, todo contraditório, mas não gostei da seleção brasileira contra a Espanha. E nos amistosos contra México, com time reserva e Estados Unidos, também não acho que o time evoluiu. Então vamos ver se durante a competição, com mais tempo de treino, se esse time melhora. Mas individualmente é muito bom. E vamos ver se forma conjunto, se forma especialmente competitividade. Não sei se vai ser um time para dar muito espetáculo e tal, mas acho que esse time pode competir bem com os jogadores que tem. SM Chalita. Qual a melhor cidade para uma viagem a dois na Europa, tirando as óbvias, Barcelona, Roma, Paris, etc. Então, o etc. é que pega, né? Porque eu não sei aqui o que você está falando que é óbvio ou não é. Mas, por exemplo, ir para Toscana é sempre uma ótima pedida, cara. Uma viagem a dois.
e tomar os vinhos da Toscana, naquelas cidadezinhas pequenininhas, pegar um carro em Florença e ir por San Gimignano, Montaltino, Siena, é uma baita viagem, é uma viagem muito legal de se fazer. Se você quer fazer uma viagem de praia para Menorca, Maiorca, para Sardenha, acho que não é muito barato, está muito caro esse tipo de destino, mas não sei o tanto de dinheiro que você tem também. Que mais? Ir para Praga, Budapeste, leste europeu é um pouco mais barato e também são cidades bonitas. Já fui em Praga, é muito bonita. Então tem boas opções, tirando as óbvias, mas eu também acho que essas são meio óbvias. Então, não sei se tem um super plano B, assim, que eu possa indicar para você. Eu gosto muito de Sevilha, por exemplo. Acho que Sevilha é uma cidade linda, com muita cultura, é bem legal. O sul da Espanha, Granada, também é legal. Tem o Castelo de Alhambra lá, que é muito bonito. Também pode entrar aí no seu roteiro. Olha muito para a época do ano, porque igual ir para Sevilha no verão, não vá. Faz 40, 45 graus, você vai derreter. Então olha a época do ano para ir em cada um desses destinos aí. Joaquim Gac. O estádio Mineirão perde em algum aspecto para os estádios da Europa? Cara, perde. Mas assim, eu acho o Mineirão... Quando eu vou no Mineirão recentemente, eu tenho ido no camarote da Itatiaia. Então para mim é muito fácil, porque eu chego antes de carro, estacionamento lá dentro, o camarote é tudo excelente, não tem fila para nada, você compra a cerveja, eles levam a cerveja lá, a visibilidade é excelente, tem muito espaço lá dentro do camarote, então, pô, é um passeio bem playboy, assim, né, da minha parte. E aqui na Europa, os estádios, quando eu vou, normalmente também são para trabalhar, então o que eu olho mais é assim, se tem que pegar muito elevador, se tá tudo mais ou menos sem precisar pegar a escada e tal, facilidade de trabalhar, então eu tenho essa dificuldade de comparar com o Mineirão. Agora, o que certamente perde é o acesso, né? Trânsito, dificuldade para chegar, para sair e tal. Coisa que na Europa, normalmente, os estádios estão bem conectados de transporte público, de metrô, e que tem muito mais facilidades. Isso certamente, o Mineirão, muitos estádios brasileiros vão perder. O resto da experiência eu tenho dificuldade de falar, porque a minha experiência de estádio é bem diferente da experiência de torcedor, né? Pelos acessos e tal, então, felizmente, eu fico devendo nesse ponto. Mas o problema de locomoção, né, no Brasil é chato. A falta de transporte público e segurança de qualidade faz com que a experiência de estádio seja bem pior normalmente. Adalberto Sobre. Gavi jogaria onde nessa seleção da Espanha hoje, ou seria banco? Acho que jogaria no lugar do Fabián Ruiz, né? Para ser um jogador intenso, que dá continuidade em jogo, que é um muito bom coadjuvante, o Gavi seria melhor que o Fabián Ruiz. Então, ele só perde na altura, o Fabián Ruiz ainda ganha muita segunda bola e tal, jogada aérea, o Gavi com isso perderia. Mas para entendimento de jogo, dar ritmo de jogo, circular a bola com velocidade, marcar pressão na hora que perder, esse tipo de coisa que é muito importante no tipo de jogo da Espanha, acho que o Gavi faria ainda melhor que o Fabián Ruiz. Meio campo com Rodri, Pedri e Gavi, nada mal. Com Lamine Yamal, com Nico Williams, cara, é um muito bom time. Infelizmente está machucado o Gavi. QH Rezende. Acho uma boa se o City jogar com um CDM, que é um meio campista, não um volante, virando zagueiro ao invés de um zagueiro virando meio campista. Não acho não QH Rezende, pelo seguinte, o Manchester City, na hora que ele está atacando, se o zagueiro, o Stones, ou nessa temporada o Akanji, se ele consegue ocupar uma faixa de campo para fixar um marcador em cima dele e dar continuidade nas jogadas, tá bom. Porque dificilmente a bola vai chegar no Stones ou no Akanji na zona de meio campo para que ele tenha que decidir muitas jogadas. A função dele ali é ocupar um espaço, que aquele espaço tem um marcador, porque ali esse marcador anulando esse zagueiro vai fazer com que outros jogadores, Bernardo, Foden, De Bruyne, Haaland, Grealish ou Doku, que esses caras estejam com menos marcação em cima deles para jogar. Então, basicamente, o que o Guardiola quer é um jogador que dê continuidade nas jogadas, que anule um marcador do time adversário e que, quando o time perder a bola, esteja ali para ajudar a marcar pressão. E quando o Manchester City for atacado, que ele defenda como zagueiro. Então, ter um meio-campista a mais poderia ajudar um pouco na criação, embora acho que não faça falta em um time que faz 160 gols todo ano, mas quando o time está sendo atacado, você ter alguém que defenda como zagueiro e não que defenda como meio-campista é uma vantagem. Então, que tenha o Manchester City joga com 4 zagueiros, né? Que nos momentos que ele está sob pressão, que ele não está com a bola, não é um time feito para não ficar com a bola. Então, quando ele não tem a bola, em alguns momentos dos jogos isso vai acontecer,
que ele tem a vantagem de ter 4 defensores muito específicos, como 4 zagueiros, faz com que o time seja bom na fase defensiva e também na fase ofensiva, ou pelo menos que seja melhor na fase defensiva do que poderia ser com laterais muito ofensivos ou com meio campista na zaga, e na fase ofensiva o time continua funcionando. Por isso que não acha uma vantagem. O Guardiola chegou a escalar o Adriano, lateral esquerdo, como zagueiro em um clássico contra o Real Madrid em 2012. Era um outro tipo de jogo, um outro tipo de contexto, até um outro tipo de Guardiola. Mas eu acho que o time ganha mais com um zagueiro no meio campo anulando uma peça do rival e depois defendendo com 4 zagueiros, do que se fosse mais um meio campista para armar o jogo, coisa que não é necessário nesse time do Manchester City, e na hora de defender você tem um defensor a menos. João Ironside. Vale a pena eu ir ver o Camp Nou agora mesmo com as obras? Não vale não. Tá? Você vai ver guindaste, a não ser que você seja um engenheiro, vai ver guindaste, poeira, pedra e trabalhador de coletinho verde. Eu falo com vocês quase toda semana aqui, entra no perfil Camp Nou Now e veja lá a evolução das obras e tal. O museu ainda está funcionando, então ainda tem alguma experiência e tal, mas não vale a pena não, cara. Perda de tempo. Tem coisas melhores para fazer em Barcelona. VZPDLK, não faço ideia qual é o seu nome. Você torce para a seleção espanhola ou para você é indiferente? Para mim é indiferente. Assim, eu quero que Lamine, que Pedri, que esses caras que jogam no Barcelona, que eles vão bem, né? Nico Williams agora eu tô torcendo para que vá bem também, porque é um jogador cada vez mais interessante, que pode pintar no Barça. Então, para alguns jogadores eu torço, mas assim, se a Espanha for eliminada daqui a pouco para a Alemanha, tô basicamente nem aí. Não tenho nenhum tipo de sentimento, não. Eu não torço para futebol de seleções, eu torço para os caras, né? Então, aqui eu falei, os caras do Barcelona, eu torço por eles. Seleção brasileira, eu torço para que o Rafinha vá bem, que o Endrick, que o Vini, Danilo, sei lá, que alguns jogadores que eu gosto não desgosto de nenhum, mas que alguns que eu tenho um pouco mais de afinidade, que eles vão bem. A mesma coisa eu torço pro Messi na Argentina. Se a Argentina amanhã jogar sem o Messi, completamente igual. Então eu não tenho muito sentimento mesmo com futebol de seleções. Tem uma outra pergunta aqui do VZPDLK. Por que a seleção espanhola tenta incorporar o DNA do Barcelona? Os catalães aprovam? Isso dos catalães aprovarem ou não, assim, ser catalão não tem nada a ver nisso daqui. Ser torcedor do Barcelona e ser catalão são coisas diferentes, gente. Catalão é quem nasce na Catalunha. A maioria das pessoas que nascem na Catalunha torcem pro Barça, mas você pode ser torcedor do Barcelona e não nascer na Catalunha, e você pode nascer na Catalunha e não ser torcedor do Barcelona. Então por isso que às vezes quando tem narração de jogo no Brasil e que fala a torcida catalã, tá errado. Não é a torcida catalã, é a torcida do Barcelona. Não sei que seja um jogo da seleção da Catalunha. Então o time é o time catalão, mas a torcida não é a torcida catalã. É a mesma coisa de falar da torcida bávara quando vai falar do Bayern de Munique. É a torcida do Bayern. Bávaro é quem nasce na Baviera. Você pode nascer na Baviera e torcer pro Dortmund, torcer pro Frankfurt, torcer para outro time. A maioria vai torcer pro Bayern, mas não. Enfim. Sobre tentar incorporar o DNA do Barcelona, é mais ou menos assim, porque o Luiz Aragonés, técnico da seleção da Espanha que ganhou a Euro de 2008, já jogava esse jogo de mais toque de bola, pausado, o jogo posicional e tal, já fazia isso. Depois o Guardiola também fez no Barcelona, coisa que o Rijkaard também já fazia, mas o Guardiola elevou isso ainda mais, apostando em mais jogadores espanhóis, e virou uma cultura, uma forma de jogar que a Espanha se identifica. O futebol formativo no país parte muito desta metodologia, sendo Barcelona ou não, então tem muitos times que formam jogadores posicionais, ponta esquerda, ele é ponta esquerda, ele não vai ficar jogando em várias faixas do campo, como Vini e Rodrigo, por exemplo, podem fazer. Os meio-campistas são meio-campistas posicionais, então quando eles chegam na seleção, sendo formados no Barcelona ou não, eles estão acostumados com essa forma de jogar. Então tem um pouco do Barcelona, sim, porque o Barcelona influenciou e continua influenciando a forma de se fazer jogadores, de se produzir jogadores e de se trabalhar a base, especialmente na Espanha. E é claro que a seleção espanhola ou tem muitos jogadores que passaram pela base do Barça ou que atualmente estejam no Barcelona. Mas mesmo os que não passaram, que não estejam na base, conseguem se adaptar porque estão acostumados a vivenciar essa cultura futebolística. Matheus Henrique RC. Devido ao Ronaldo Fenômeno ter jogado no Real Madrid, lembra um pouco dele no Barcelona? Não, lembram bastante dele aqui. Ele é ídolo da torcida do Real Madrid, acho que menos da torcida do Barcelona, exatamente por depois ter jogado por muito mais tempo no Real Madrid. Mas aqui é porque agora não existe mais Barça TV. Mas quando existia, tinha um programa que chamava El Nou del Barça, alguma coisa assim, que era o 9 do Barça.
que era um programa sobre vários camisas 9, e tinha programa do Ronaldo, e sempre que você vai entrevistar aqui algum torcedor ou alguém que jogou no Barcelona fala maravilhas do Ronaldo Fenômeno. Então não é um caso como o do Figo, né? Que virou um traidor. O Figo, pô, teve aí uma final de Euro que ia ter jogo das lendas, não deixaram ele jogar com a camisa do Barça, cara. A torcida não deixou, acho que foi 2015. O Figo dificilmente entra no Camp Nou. A não ser que, sabe, que alguma coisa muito diferente aconteça. O Ronaldo vem aqui com Valladolid e tal, e é super bem tratado. Então, até acho que ele mesmo é mais identificado com o Real Madrid do que com o Barcelona, pelo tempo que passou, e o Ronaldo, um dos lugares que ele tem residência, né, que ele tem casa, é Madrid, não é Barcelona, mas aqui gostam muito dele, falam muito, muito bem dele aqui, o clube também, sempre que pode explorar alguma coisa dele e tal, também faz isso. 0,61 GLV. Como fica o Rafinha se chegar o Nico Williams? Fica com dificuldades, né? O Rafinha, nesta temporada, foi o segundo com mais participações em gols, e se eu não estou enganado, na última também. Eu não sei se o Dembélé teve mais. Se na penúltima, 2022-2023, agora me escapa, mas na 23-24, somando gols e assistência, só o Lewandowski participou de mais gols do que o Rafinha, e olha que o Rafinha foi só o 14º em minutos. Então é um jogador muito efetivo. Só se a gente for ver aí, né, participação de gols e assistência, é muito efetivo, fora o trabalho que ele faz sem a bola. O Rafinha é um jogador muito, muito importante para o Barcelona. Eu sei que faltam coisas a ele, e ele também sabe. Por exemplo, um atacante que não dribla tão bem é um problema, porque tem situações de jogo que você precisa resolver em 1 contra 1, e o Rafinha nisso não é tão bom como o Lamine Yamal e até como o próprio Nico Williams, mas ele oferece muitas outras coisas. Então acho que se o Nico Williams vier de cara, o Rafinha tem dificuldade, pelas características necessárias para ser atacante do Barcelona, mas ele também acho que tem elementos suficientes para ou estar sempre entrando, ou brigando por posição, ou até se adaptando a uma função no meio campo. Eu não sei se eu selecionei aqui uma pergunta sobre o Rafinha jogar no meio campo. Se eu tiver selecionado e não lembrar, daqui a pouco eu só leio o seu nome, mas se eu não selecionei, você sabe quem mandou? Que em alguns jogos o Rafinha chegou a jogar, né? Como um meio-campista pela direita do lado do Lamine, ou até como um meio-campista pela esquerda e não como aquele falso ponta. Chegou a jogar como meia mesmo. Eu acho que não para todos os jogos, porque tem uma coisa do domínio em espaço curto, do passe curto e tal, que o Rafinha acho que não tem tanto, ele precisa de um pouco mais de espaço para desenvolver as jogadas dele, mas que em situações de precisar de um cara para entrar mais na área, para um cara para, como a gente fala, dos movimentos de ruptura, né? Que a defesa está toda fechada, um cara que vai picar o espaço e tal toda hora. Ele e o Firmino são os que melhores fazem isso no elenco do Barcelona. Então ele também pode se adaptar em situações específicas a jogar como meia. Mas é um jogador muito, muito útil. Que é claro que pelas características do Nico, acho que o Nico ultrapassaria o Rafinha no primeiro momento. Mas nada impede do Rafinha ganhar a posição e de que mostre essa importância que ele tem, mesmo com a chegada de um reforço. Sa 23 Ralha. Beckler. Falta um H aqui, mas beleza. Tu acha que o Corinthians vai conseguir ficar na Série A? Beijos e abraços de Luxemburgo. Um abraço aí para Luxemburgo, Vanderlei, para todo mundo. Cara, acho que vai ter dificuldade, tá? A crise institucional do Corinthians, eu acho que já respinga dentro de campo, mas é uma crise fora de campo muito perigosa. Uma coisa que tem uma vantagem, que o Corinthians tem essa crise em relação a se fosse um outro clube, por exemplo, se fosse o Cruzeiro, o Atlético, o Grêmio e o Inter, para falar dos chamados 12 grandes, né? Porque tem o Atlético Paranaense, Bahia e outros por aí, mas é a receita. Corinthians, na temporada passada, teve a segunda maior receita do Brasil. O Flamengo ganhou 1,3 bi e o Corinthians acho que ganhou 960 milhões de reais. Quando você tem uma receita tão alta, rapidamente você consegue se recuperar. Eu não sei se essa temporada dentro de campo, esportivamente é outra coisa, mas institucionalmente, se você tem a receita muito alta, o seu potencial de recuperação é muito mais rápido do que dos outros. Porque a partir do momento que você enxuga os seus gastos, que você paga as suas dívidas, com essa receita alta você consegue se refazer. Outra coisa é que, por exemplo, o Cruzeiro teve uma receita na temporada passada de 255 milhões de reais. Mesmo que você enxugue muito as suas despesas, o que quer dizer fazer um time bastante menos potente do que os outros, você vai custar ainda mais você vai custar muito mais tempo para se recuperar. O Corinthians tem esse potencial de recuperação muito maior.
Então, ainda que a crise institucional seja muito feia, e parece que é bastante feia, pelo que a gente viu da temporada passada e do que a diretoria do Duílio deixou, e pelo que essa está fazendo, acho que a crise institucional do Corinthians é pesada, mas dentro de campo, e aí dentro de campo você tem menos tempo, né, para se recuperar, porque você precisa dar resultado agora, e o Campeonato Brasileiro não dá trégua. Então acho que vai ser um ano difícil para o Corinthians. É bom que a torcida não abandone, que uma coisa é o presidente que não sei se é apto para estar ali, aparentemente não tem ninguém no volante, né, assim, é um clube à deriva, e que institucionalmente as coisas já vêm mal há algum tempo. Que a torcida entenda isso, mas que apoie os jogadores. Mesmo que não sejam os melhores jogadores do planeta Terra. Porque se a torcida do Corinthians, com o poder intimidador que ela tem, se virar contra o time, aí a coisa vai muito mal. Agora, esse ano tem muito candidato para cair. Ano passado foi difícil se salvar, né? Com 44 pontos, eu acho que o Santos caiu. Esse ano, acho que o ponto de corte vai ser muito mais baixo. Porque os bons times já começaram bem, Flamengo, Palmeiras, só o Atlético Mineiro dos grandes, bom, assim, dos grandes não, né, porque a zona de rebaixamento hoje tem 4 grandes, mas dos favoritos, Atlético Mineiro não começou tão bem assim, Grêmio e Fluminense também estão lá embaixo, dos considerados favoritos, mas os outros estão já com pontuação que mais ou menos se esperava. Na temporada passada, não. O Botafogo arrancou e todos os outros fizeram mal o primeiro turno. Isso fez com que os rebaixados e quase rebaixados também fizessem muito ponto, porque se os times de cima não estão fazendo pontos, alguém tem que estar fazendo. Então eram os times do meio e de baixo. Então isso fez com que o campeonato, no final, chegasse com uma pontuação muito alta para os que estavam brigando para não cair. Esse ano, me parece que a gente vai ter mais destacado quem vai ficar lá embaixo. Embora, assim, times que, em teoria, iriam brigar, como o Criciúma, o Juventude, já estão fazendo uma pontuação boa, já estão garantindo muitos pontos. Tem que ver o Vitória, o Atlético Goianiense, esses que eu também acho que vão brigar, e os grandes que estão na zona de rebaixamento. Corinthians e Vasco, especialmente. Fluminense e Grêmio, eu ainda acho que mais passageiro, especialmente o Grêmio. O Fluminense, pelo plantel que tem, pela idade desse elenco, eu ainda tenho minhas dúvidas. Não se vai cair ou não, porque eu acho que não. Mas se vai sair com facilidade, o Grêmio eu acho que sim que vai. Embora jogando fora de casa também, é mais um fator. Enfim, o Campeonato Brasileiro é difícil, gente. É muito difícil. O Campeonato Brasileiro não dá trégua. Se você está jogando mal, você não pontua. Tirando Flamengo e Fluminense, desculpa, Flamengo e Palmeiras, esses eu acho que mesmo que não estejam jogando bem, vão ganhar alguns jogos pelo poder individual, pelo conjunto. Esses dois conseguem ter uma inércia positiva. De resto, se você jogar mal, é colocar uma âncora e praticamente não pontua. Olha aí o Fluminense, olha o Atlético Mineiro. Nos últimos jogos aí, conseguiu ganhar do Bragantino fora, mas muitos desfalques e tal, tomou 4 gols do Palmeiras, 4 gols do Vitória. Futebol brasileiro é muito difícil. Você não sobra muito em relação aos seus rivais. Então, se você tem um problema, te passam por em cima. E a chance de você ficar 4, 5 jogos sem ganhar, entrar num desespero e tal, existe. E eu acho que essa é a graça do futebol brasileiro, que outros futebols por aí não tem. I am Sodré 7, underline. Acho que eu já respondi pergunta sua hoje, ou que eu já respondi várias vezes, porque I am Sodré é um nome que eu me lembro de ler aqui. Fala, MB, bom? Bom. O que mais te irritou assistindo os jogos do Brasileirão? Colocou irritou entre aspas. O Atlético Palmeiras, a arbitragem, né? A arbitragem acabou com o jogo e continua acabando com ele. Assim, a quantidade de faltinhas que o árbitro mandou voltar porque estava 2 metros longe, o cartão do Hulk, a explicação pelos cartões do Hulk é absurdo. Uma coisa é que o Hulk seja muito chato, eu também acho que ele é muito chato com a arbitragem. Outra coisa é que ele não fez por merecer nenhum dos 2 cartões. Que ele tivesse reclamando, que dá um amarelo e que depois dá um vermelho, tudo bem. No mesmo lance, por reclamações tão pequenas como foram, um absurdo. Então isso me irritou muito. E no Cruzeiro e Cuiabá, foi outro jogo que eu assisti no estádio, não que tenha me irritado, mas que assim, que me deixou um pouco agoniado, como o jogo cai de ritmo depois de 20, 25 minutos. Cai de ritmo, como o ritmo realmente, a intensidade do jogo baixa, e aí os jogadores começam a tomar más decisões, né? Assim, começam a escolher mal as jogadas, se desesperar às vezes, tentar resolver tudo sozinho, como falta um pouco de calma, de saber que o jogo tem 90 minutos e jogar com mais tranquilidade. Maicon, underline, mas.
Fala a marca das suas camisas que usa, tá sempre estilosão. Cara, eu tenho ganhado umas camisas da Six Silk, essa marca aqui, que eu tenho gostado bastante, não só camisas, mas também calça e tal, e eu já uso coisas deles há bastante tempo. Tem no Brasil, Six Silk, e qualidade é boa e tal, e eu gosto do estilo também. Eles têm muita coisa com mais cor e tal, eu gosto das mais básicas, como essa, e acho legal. E para fazer exercício, eu uso Salomon, que é uma marca que também chega no Brasil, é uma marca mais de montanha, de trilha, mas que também tem tênis de corrida no asfalto, tem roupa de camiseta, short e agasalho também. São as marcas que eu uso mais. Muito obrigado aí pelo estilosão. E nem é publi, tá? Realmente o pessoal me manda e eu tô só aqui respondendo a dúvida de você. I love my trap soul. Marcelo, minha ex de 6 anos voltou a falar comigo. Seria uma boa chamar ela para sair? De jeito nenhum. Faz isso não, cara. Passou, passou. Segue em frente. Bom, cada caso é um caso, né? Pode ser, tem gente que se reencontra depois e tal e que vai viver um grande amor. Pode ser, mas eu não faria isso não. 6 anos acho que deu tempo já de você superar ela. Talvez esteja carente e tal, esteja num momento assim, mas faz isso não. A chance de você ter dúvida porque você vai reviver sentimentos do passado é muito grande. Não faz isso não. Dr. João B.M. Neto. Acha que o começo do Estevão se compara com o do Neymar? Essa pergunta é assim, a gente tem que avaliar só o começo, porque que os dois comecem bem não quer dizer, em nenhum sentido, que eles vão ter a mesma trajetória. Que com 16, 17 anos que eles tenham começos parecidos, não quer dizer que com 20, 23, 25, 30 anos, que isso vai continuar. Porque tem jogador que bate no teto muito rápido, que não tem mais muito margem de evolução, que eu não sei se é o caso do Estevão. Tudo que eu escuto sobre ele são maravilhas, de que é um jogador muito especial. Acho que o começo se compara. São dois muito bons jogadores, pontas dribladores, um é destro pela esquerda, outro é canhoto pela direita, que jogam em grandes times e que com menores de idade já começam a se destacar e ganhar protagonismo no time principal. Isso sim se compara. A partir daqui ele tem potencial para jogar muito bem, e vamos esperar. Esperar para ver. Nada mais do que isso. Então, o Estevão com 16 anos está jogando bem, não quer dizer que ele com 22, 23 anos vai estar brilhando na Europa como o Neymar. Pode ser que antes, pode ser que nunca, pode ser um tanto de coisa. Simplesmente isso. Arthur 9.9. Rafinha jogando de meio atacante seria uma boa? Respondi, Arthur, um abraço para você. Lucas Fontanella, porque tem 2 L's. Vasco demitiu o técnico com 4 jogos. O que você acha de mais um caso desse no Brasil? Eu acho que o Vasco tá muito doido, né? Eu não sei mais quem toma as decisões do Vasco, se é o Pedrinho, se é a 777, se não tem mais 777, se alguém tá tomando decisão ou não. Eu vi também que o Pedro Martins, né, que saiu do Cruzeiro também, já não tá mais lá. O Vasco tem esse problema do Corinthians da crise institucional. Tem um time que também chama atenção pela dificuldade técnica desse time. E é um time constantemente assustado pela Série B. Mais do que o Corinthians, que já caiu uma vez, mas que acho que o susto do Vasco é maior. O Vasco tem que tomar muito cuidado. A crise dentro e fora de campo e a completa falta de rumo do Vasco, do mais alto ao mais baixo, da diretoria ao técnico aos jogadores, é um clube sem nenhum tipo de continuidade, sem nenhum tipo de norte. Tem que tomar muito cuidado. O Campeonato Brasileiro passa por cima. Você não tem tempo de ir conseguindo umas vitóriazinhas até se acertar. Se você não está certo, você perde de todo mundo. Você perde de todo mundo. E é o que está acontecendo com o Vasco. Pontuação muito baixa, sensações horríveis. O que eu vi do Vasco no campeonato até aqui é amedrontador. Então, o Vasco tem que tomar muito cuidado. Para mim, dos que estão na zona do rebaixamento hoje, Vasco, Corinthians, Grêmio e Fluminense, o mais preocupante é o Vasco, disparado. E sobre demitir técnico em 4 jogos é um espelho disso aqui tudo, né? Que eu falei. Nutri Preto. O Barcelona precisa vender alguém para contratar o Nick Williams? Se o Barcelona fizer o acordo que estão falando que será assinado nas próximas semanas com a Nike, acredito que não. O Barcelona assinaria com a Nike um contrato que a Nike quer de 10 anos, o Barcelona quer de 15, ou o Barcelona quer de 10, a Nike quer de 15 anos.
Hoje o Barcelona ganha fixo da Nike 42 milhões de euros, ele iria ganhar 95, então seria 50 milhões a mais por temporada fixos, mais o que pode vir de variáveis dependendo do desempenho esportivo, e mais um prêmio de assinatura de 150 milhões. Se for pegar esse 150 milhões e dividir por 10 anos, dá mais 15 milhões por ano. Então seria 92 mais 15, que seria quase 110 milhões por temporada. Claro que esses 150 milhões não viriam parcelados, viria logo na mão agora. Então, simplesmente o acordo com a Nike já seria o suficiente para contratar um jogador como o Nico. Eu quero ver, saiu uma matéria no Mundo Deportivo essa semana falando que o Barcelona ainda quer pleitear poder ter mais controle sobre o seu e-commerce, né, que é vender as camisas online, que o Barcelona pudesse ganhar mais dinheiro sobre isso, que pudesse abrir mais lojas também. Acho que a grande coisa da relação do Barcelona com a Nike é o Barça não poder abrir lojas próprias fora da Espanha. Então o Barcelona só ganha dinheiro efetivamente com as vendas das camisas e produtos com que ele vende em Barcelona, que ele vende na Espanha. O resto ele só ganha os royalties, né, que é o direito pelo uso da marca do Barcelona. Isso faz com que o clube deixe de ganhar muito dinheiro. Então, se ele conseguir manter esse acordo até ampliar para que ele possa abrir lojas nos Estados Unidos, Ásia, América do Sul e outros pontos da Europa, que ele possa vender online para todos os lugares do mundo e ainda ganhar essa bolada da Nike, é um muito bom acordo para o Barça. E seria possível contratar o Nico, acho que contratar mais jogadores e fazer dinheiro suficiente nos próximos anos para continuar se reforçando. Seria uma baita alavanca. Vamos ver quando é que sai, se esse acordo vai ser assinado e se vai ser nesses termos. Ou se para a Nike oferecer ao Barcelona um contrato para pagar ele o dobro do que ele ganha hoje, né? Assim, vai sair de 42 para 92. Se a Nike vai querer contrapartidas, tipo limitar o e-commerce do Barça, limitar o ganho das lojas e tal, o que eu acho bastante razoável que a Nike queira. Vamos ver. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, que eu vou me expor. Lá vou eu. Chegou até uma mensagem aqui. Depois eu vejo. Thiago.log. Off futebol. Já foi num clube de strip? Se sim, o que achou da experiência? Eu já fui. Em 2010 ou 2011, uma época que eu estava solteiro, um amigo meu, no fim da noite, gente completamente embriagado, falou, vamos. Eu falo que eu sou seu empresário, você é um jogador que acabou de chegar aqui em Minas e tal. Eu tinha realmente 23, 24 anos, 2010, 2011, alguma coisa assim. A gente foi. Eu não acho graça. Eu acho... O ambiente, assim, era um lugar top de Belo Horizonte, nesse sentido. Assim, até um signo aí do zodíaco. Quem é de Belo Horizonte sabe. Mas, assim, eu não fiz nada. Não interagi com nenhuma das profissionais que ali estavam trabalhando pelo pão delas de cada dia. Pão, eu disse pão de cada dia. E não achei muita graça, não. Assim, o ir para lá foi engraçado, a gente foi rindo, que empresário, jogador, as histórias que a gente ia contar, mas chegou lá, eu não achei graça, não é a minha. Então fui, vi lá as meninas dançando e tal, e depois fui para casa e tive ressaca no dia seguinte, só isso. Mas já vivi essa experiência. Underline, Dani, Vini, underline. Peguei a amiga da minha ex. É muita mancada? Ainda fiz elas brigarem. Eu não sei porque você perguntou. Ainda fez elas brigarem e ainda tá duvidando se você fez mancada ou não? Caramba, cara. Tanta mulher por aí e você vai pegar a amiga da ex? Pode ir para um outro lado, pode ir para um segmento onde você vai conhecer gente desconhecida, gente nova. E ainda fez elas brigarem? Pô, então aparentemente ainda tava recente o término, enfim. Fez mancada pra cacete, hein? Caramba, tem cada coisa que a gente precisa falar aqui pra milhares de pessoas. Faz isso não, cara. Quer pegar a amiga da ex? Não pega. Vai pegar gente nova, vai pegar gente que você não conhece, vai pegar gente que sua ex não conhece também. João Vicente 10. O que achou dessa partida do Messi contra o Canadá e a Argentina em geral? Eu vi o primeiro tempo e parte do segundo. O jogo começou às 2 da manhã daqui, não consegui chegar até o final. Depois eu vi a participação do Messi nos gols, né? Primeiro tempo, acho que a Argentina tem muita dificuldade porque os laterais são só razoáveis. O time começou com o Paredes e não com o Enzo Fernandes. Eu acho que isso perde um pouco de saída. Ganha de proteção de zaga, né? O Paredes fica ali entre os zagueiros, o Enzo Fernandes tende a sair mais. Mas eu gostava do meio campo da Copa com McAllister, Enzo e Rodrigo De Paul pela
agilidade que esse meio campo tinha de se movimentar, isso abria espaço na frente para Messi, Rony Alves e Di Maria. Acho que teve muita dificuldade de circular, de se posicionar no campo de ataque, de acionar bem o Messi. O Messi recebia muitas bolas meio quebradas, meio divididas assim. E também o próprio Messi a gente vê, não? Um jogador de quê? Ele é de 87, a gente está em 24, de 37 anos. Um jogador de 37 anos, é claro que menos explosão, menos força física, mais dificuldade de competir, de dividir, mas que quando cai no pé dele, o passe que ele dá, especialmente para o primeiro gol, assim, é uma bola que vai perdendo força para dar tempo do atacante chegar, do Álvares, né, chegar. Ainda é muito bom, ainda pode ser muito útil, mas não é o mesmo de outros tempos. Então, o time da Argentina precisa jogar e compensar mais. Não sei, tá? Para mim é um time que está vivendo de 2022 ainda. Não me encanta essa seleção da Argentina. Não me parece que vai conseguir, não sei se competir bem ou não. Não me chama muita atenção, não. Thiago Log. Em Barcelona, o pessoal costuma tomar açaí? Um salve de Ita, Sergipe. Deve ser Itabaiana, né, Sergipe? Sim, aqui tem muito lugar de açaí. É uma curiosidade para vocês. Barcelona tem uma vibe muito esportista, né? Tem praia, tem ciclofaixa, tem muita atividade ao ar livre. Então é uma cidade que faz muito esporte, que vive uma vida muito fora e tem muito sol, tem muito calor. E açaí é um alimento energético que dá força e dá esse tipo de coisa, é natural. Aqui também tem uma cena, por assim dizer, vegana, né? Um movimento veganista que tem bastante restaurante, lugares veganos. Açaí é uma comida também que não é à base de nenhum tipo de animal. Então tem bastante. Tem o clássico, né, que é o Oakberry, que é uma franquia que aqui uma amiga minha, inclusive, foi a primeira que abriu. E já tem vários e vários e vários por aqui. E tem vários outros lugares de açaí também de Barcelona. Se você está assistindo isso, é de Barcelona e quer me mandar um açaí, eu aceito. Vitor Nossi, o que achou do tropeiro do Mineirão? Já foi melhor, né? Já foi melhor. Eu cheguei, na minha época de adolescência, o jogo no Mineirão às 5 horas. Eu chegava, às 3, comia um tropeiro às 4, e no intervalo do jogo, às 5h30, 6, eu comia outro. De tão bom, e também o meu metabolismo era tão rápido que eu conseguia comer 2 tropeiros tranquilamente. Hoje eu não consegui terminar, assim, seco, sem graça. Não é mais o mesmo, né? Felizmente. Tanto que eu fui no estádio do Atlético e nem tive vontade de comer tropeiro. Foi com uma má sensação. Léo Nakarato, _CEP. Por que odeio o Palmeiras do Abel? Não odeio, não. Reconheço todos os méritos que tem. É um time que compete melhor do que todos os outros no Brasil. Tem muita estabilidade há muito tempo. Tem uma cara muito definida. É um time feito de aço. É um time dificílimo de entrar e tal. E que, mesmo os dias que não brilha, consegue competir muito bem. Então, reconheço todos os méritos. Não faz um futebol que eu sinta atrativo, que eu veja bonito. Eu acho que é um time montado primeiro pensando em se defender, depois em atacar. Em jogadores que vão recuando de posição, por exemplo, o Estevão jogando praticamente como um ala, porque o Marcos Rocha joga como zagueiro muitas vezes. Então, eu prefiro jogadores mais liberados, mais criativos, mais prontos, mais para atacar do que para defender. A forma do técnico do Palmeiras ver futebol é outra e é muito vencedora. Então, não tem absolutamente nada de errado. Uma coisa que eu não gosto no Palmeiras atual é a forma visual do seu gramado. Eu acho que o campo funciona. Me parece que a bola rola bem, que a bola não fica presa, que a grama não é alta. Outra coisa é o papo da grama artificial, né? Que eu acho que eu sou contra. Acho que um campeonato deveria ter a mesma grama em todos os estádios. Que o Palmeiras tem uma grama, o Botafogo outra, o Atlético Paranaense outra, gera uma vantagem, eu acho, para esses times que estão acostumados a jogar nesse tipo de gramado. Porque realmente o jogo se desenvolve de uma forma diferente. Então acho que alguma vantagem tem ali pela forma do gramado que é. Mas é um outro papo. Só que eu vejo os jogos no Allianz feios. É visualmente feio. Me parece que a iluminação é meio escura e o gramado é escuro, é feio. Não me dá a sensação de que alguma coisa boa está acontecendo ali. E é uma coisa boa, né? Assim, os jogos do Palmeiras são bons. O melhor time do Brasil é junto do Flamengo e talvez do Atlético Mineiro, Fluminense nos últimos anos.
mas é visualmente feio. Não é bonito, não é agradável. Então, essa é a maior crítica que eu tenho. O campo é feio. Nem digo que ele é ruim, ele é feio. Agora, que o time se defenda mais, que o time seja mais compacto e menos alegre e tal, isso não tem nenhuma importância. É simplesmente uma questão pessoal. Mas que é feio o gramado, é. Outra coisa é que para ter esse gramado feio, o clube ganha muito dinheiro com aluguel, se bem que nem aluguel, né? Porque a W Torre lá tal tem direito a explorar. Enfim, acho feio. Adriel Calil. Bom dia, MB. Entre o Luiz Dias e o Nico Williams, o que você acha melhor para o Barcelona? Eu acho o Nico melhor. Porque o Nico, em espaço curto, acho que funciona melhor que o Luiz Dias. Em velocidade, quando for lançar a bola nas costas de lateral, esse tipo de coisa, eu acho que são similares e talvez o Luiz Dias tenha até um pouco mais de definição, não sei. Acho que são similares. Mas em espaço curto, o Nico Williams é melhor. Olha o gol contra a Itália. Ele leva o Di Lorenzo para cá e para lá até fazer o cruzamento. Então, em espaço curto, que é o que o Barcelona joga muitas vezes, porque os adversários jogam sempre muito fechados, o Campeonato Espanhol tem menos transições do que o Liverpool do Klopp fazia, o espaço curto vai ser mais interessante e para isso acho que o Nico Williams é mais apto. Teve um aqui que pediu anonimato, até risquei o seu nome, não vou falar não, Pedro. Tô brincando, não é Pedro não. É errado flertar com uma menina que namorava um amigo meu anos atrás? É um caso diferente, é a última pergunta. É claro, sempre deixei uma pergunta off-futebol aqui para a última, para vocês já entrarem no clima do final de semana. Cara, eu falaria com um amigo, tá? Se não, eu diria que configura talaricagem, porque acho que era namorada do seu amigo, não é nenhuma menina que seu amigo ficou de vez em quando, tal, deixa eu ver assim. Namorava o amigo. Então conversa com o amigo. Se pro amigo for de boa e pra menina aparentemente é, porque você já tá flertando com ela, desconfigura a talaricagem. Aí tá liberado, podem ser felizes e viver esse caso de amor que seguramente vai acabar em pouco tempo. Tô brincando. Mas fala com o amigo. Se tiver tudo bem para ele, sim. Se não tiver tudo bem para ele, eu não correria o risco. Assim, você não precisa. Ela não tem mais nada com seu amigo, né? Então, só pra gente esclarecer, assim, seu amigo não é dono dela, então você pode fazer o que você quiser. Mas eu acho que a chance de você perder um amigo, porque ele pode ficar chateado, se ainda tiver algum tipo de sentimento ali e tal, ou até mesmo um orgulho ferido, por uma relação que talvez você esteja só curioso, você nem sabe no que é que vai dar, eu não correria esse risco. Se você quiser correr, tudo bem. Agora, fala com o cara. Se o cara estiver de boa, vai pra cima e aproveita a sexta-feira pra lá de quantos Gillette batendo no box hoje. Né? Chama ela pra um combo de vodka, algo do interesse dela. Vocês já sabem o final desse áudio como é que é. Mas fala com o cara antes. Se ele estiver de boa, é isso aí. E eu falo para todos vocês fazerem como esse nosso amigo aqui que pediu anonimato, para aproveitarem o final de semana, evitar a talaricagem, mas tudo que for com consentimento de todo mundo, que você não fazer mal para ninguém, vai aproveitar, meu povo. Vai aproveitar porque é o que? É o último final de semana de junho? Não, penúltimo. Cara, penúltimo final de semana do mês de junho é para aproveitar. É um final de semana muito especial, então diga não à talaricagem, como o outro estava fazendo aí também, qual era o papo do outro, que nem lembro. Não vai fazer igual o outro também que falou aqui, mas tirando isso, vai aproveitar, vai ser feliz com sua menininha, com seu menininho, seja lá quem você tiver interesse, e depois vocês me contem se aproveitaram ou não. E não se esqueça, seja lá o que você fizer no final de semana, depois você tem 5 dias para se recuperar de forma remunerada no seu estágio ou no seu trabalho. Valeu, gente. Quem chegou até aqui, faz favor de se inscrever e de curtir. Se você chegou num vídeo de 49 minutos, é porque você gostou. Então, faça favor de curtir e de se inscrever também. Um beijo para vocês. Eu volto, muito provavelmente, na segunda com Café com Beckler, falando do que eu assisti no final de semana de Eurocopa, de Copa América. Tem o Barcelona B lutando pelo acesso para a segunda divisão do futebol espanhol. Vou tentar assistir também no domingo. Embora domingo seja São João, aqui tem churrasco e eu vou completamente perder a linha e ficar vulnerável. Mas enfim. Beijo pra vocês, gente. Bom final de semana.